Olá amigos, amiguinhas, estamos aqui reunidos em nome de Deus e do Mestre Jesus para que possamos refletir sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Deus abençoe a todos e que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, vamos lá no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, itens 13 e 14. Instruções dos Espíritos, a fé e a caridade. No item 13, disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico. Somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoares, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure. Não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, nas vossas sociedades, para ser cristão, não se vos faz mistério nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas unicamente e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Por que a fé é importante para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes? Porque a fé nos conduz à caridade, desenvolvendo em nós o espírito de solidariedade, eliminando as divergências que tanto separam as criaturas. A fé constitui força motriz que impulsiona a caridade, em cujo trabalho o espírito se engrandece e alcança a plenitude da felicidade. Vocês estão ouvindo aí um latido de cachorro, mas não são as minhas cachorras, não. As minhas não latem. Pelo menos quando latem, eu paro. Por que é necessário o concurso da fé para a prática da verdadeira caridade? Porque a prática desta exige muita abnegação e sacrifício de todo o interesse egoísta. Devotamento, esses que só a fé tem o poder de inspirar. A fé relacionada por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Então, se a gente não estudar e não compreender, não entender, a gente não tem certeza. Se não tem certeza, também não temos fé. É lícito ao homem procurar ocupar-se unicamente com a sua felicidade? Não. Embora seja natural que o homem busque ser feliz, procurando vencer as vicissitudes da vida, ele só atingirá a perfeição e a felicidade na medida em que também se preocupar com a do seu semelhante, exercitando-se na caridade. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoares, exercitando-vos na caridade. Podemos dizer que as dificuldades da vida estão vinculadas à falta de caridade? Sim. E nela unicamente está a solução, quando nos voltamos para o bem-estar do próximo,
aliviamos nossas dores e concorremos para a paz social. A maior receita de fraternidade está contida na fórmula sagrada e imutável anunciada por Jesus no amai-vos uns aos outros. Como devemos encarar os gozos materiais? Unicamente como meio de satisfação das necessidades orgânicas, portanto, efêmeras. Encará-los como fim último e desprezar o real objetivo da vida terrestre, o aperfeiçoamento moral, único que encerra a verdadeira felicidade. Devemos utilizar os recursos e oportunidades de que dispomos no mundo material, visando tão somente a nossa melhoria e a do próximo. O que é necessário para sermos verdadeiros cristãos? É necessário tão somente que sacrificamos o nosso egoísmo, nosso orgulho e a nossa vaidade em benefício do próximo. O verdadeiro cristão se distingue pelo muito que ama o seu próximo. Caridade para com os criminosos, no item 14. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, e se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e consideração. Pois considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e consideração. Pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado. E precisais de indulgência para os pecados em que, sem cessar, incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, em que o mundo nem sequer como faltas leves considera. Como fazer a caridade a um criminoso? Não lhe desejando mal, não julgando seus atos, visitando-o no presídio, levando-lhe uma mensagem que poderá conduzi-lo à regeneração. A violência é o fruto do desamor, do egoísmo e da indiferença para com o próximo. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Então, próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Então, o crime desaparecerá da terra um dia? Sim, quando os homens aprenderem a ser irmãos, obedecendo aos ensinos de Jesus, não estabelecendo diferenças entre si e a ninguém desprezando. É com esta atitude que estamos na terra. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que nos sirvam de lição e ensinamento.
Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve ser expurgado da sua presença na terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhes inflige. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente, bem digno de piedade. Estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé? É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Isabel de França, Havre, 1862. Como devemos considerar os criminosos? São doentes da alma, como somos também, e irmãos nossos, criados como nós para a perfeição. Devemos orar com fé pelos criminosos, pois o arrependimento pode tocar-lhes o coração. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro e pelos dons que me deste. Um bom domingo a todos e que Jesus nos abençoe sempre.